Para o melhor entendimento de oclusão e sua relação de sinergia com a estrutura estomatognática, que é necessária para a obtenção de uma finalização em tratamento com equilíbrio autossustentável, o motivo maior da minha ida ao encontro de Pedro Planas foi esse exercício que fiz para a montagem de uma prótese total, como já mencionei em aulas anteriores. A princípio, muito estranho para um ortodontista. Não seria melhor na especialidade de prótese? É uma conclusão precipitada, como veremos a seguir. Naturalmente, comecei com desgaste de Patterson, como mostra a figura 1, e o objetivo era entender como era formado espontaneamente a forma e situação do plano oclusal em relação às angulações padronizadas das trajetórias incisais no articulador dentatus, das trajetórias condilares no articulador dentatus. Uma vez determinado o plano oclusal, a placa inferior era usada como padrão para orientar a montagem do modelo superior, como se observa na figura 2. Esse articulador possui uma retícula simetroscópica acoplada que permite um bom referencial para a montagem da prótese total. Esta tinha início pelo lado de balanceio, como se vê na figura 3. E os toques adequados, no molar direito, por exemplo, serviam para que a angulação do pino incisal em relação à mesa incisal ajustável indicasse o ângulo funcional mastigatório, cujo valor era padronizado para a montagem de todos os demais elementos dentários. Já a partir daí surgia a consciência da razão e o valor do que vem a ser um ângulo funcional mastigatório planas, ou AFMP. A seguir, concluída a montagem, a acrilização da prótese total, como mostra a figura 5, naquele movimento do lado de balanceio direito e com os contatos adequados relativos ao esquema oclusal adotado. Pronto, materializada a consciência de um sistema equilibrado. E se uma vez alcançada tal estrutura, ela seria estável naturalmente. Esse exercício permite uma visão e domínio técnico adequado a diagnosticar desvios em modelos montados em articulador e, naturalmente, a direção dos procedimentos para sua correção. Naturalmente, vai depender dos recursos técnicos individuais de cada um e de fontes ortopédicas, funcionais ou ortodônticas com suas diversas opções, onde a mecânica segmentada aliada a ancoragens temporárias são de grande utilidade. Mas o que importa nesse diagnóstico, nesse exercício, é o diagnóstico estrutural. Por aí depois da montagem que eu fiz, equilibrada, veio a surpresa. Ele alterou as inclinações das trajetórias condilares e toda aquela sinergia de equilíbrio foi perdida, e com ela veio a consciência da íntima relação que os diversos segmentos que compõem o sistema estomatognático devem manter entre si, e o desequilíbrio que qualquer alteração em qualquer um deles venha a repercutir no equilíbrio geral do sistema. Parece-me que todos os seus alunos tinham que passar por esses exercícios. A partir daquela época, passei a incorporar tais exercícios em todas as especializações que coordenei. Já disse e repito, tamanha dificuldade em identificar e encontrar os toques adequados foram fundamentais para gerar um reflexo automático de visão espacial, útil na fase de desgastes seletivos para aquela adaptação final. Naturalmente, empregando formando dupla com os carbonos Bausch, eu uso o BK1. A foto 6 ao lado é um esquema para identificação dos toques adequados, tanto excêntrica quanto nos movimentos excêntricos, de trabalho, balanceio,
e cuja identificação é essencial para orientar os ajustes oclusais finais que permitirão uma oclusão funcionalmente equilibrada e autossustentável. Todos os casos clínicos que mostrarei a partir deste tiveram seus diagnósticos analisados do ponto de vista estrutural e sua origem displásica evidenciada para depois instituir a terapia adequada a cada peculiaridade. O presente caso, por exemplo, se não tratado em seu início, teria dado margem a inúmeros desvios no padrão de crescimento e desenvolvimento, e na fase de dentição permanente já teria consolidado displasias de difícil recuperação. Já ouvi afirmações que postergar o tratamento melhoraria o seu custo-benefício, ou seja, os dentes poderiam ser realinhados mais tarde com grande facilidade. Mas essa visão, limitada a dentes, ignora os malefícios morfofuncionais que o sistema teria atingido e de difícil ou impossível recuperação, a não ser maquiagens estéticas em estruturas deformadas, o que não é o caso, não? Outro diagnóstico indica este caso aqui, que vai exigir um outro rumo no tratamento, onde o auxílio de recursos mecanoterápicos fixos, em especial a mecânica segmentada em uma etapa de tratamento, facilitou muito o andamento. Já este outro caso clínico relaciona-se a um tratamento tardio na dentição permanente, onde as displasias de bases ósseas exigiu um início de intervenção mista, ortopédica funcional e ortodôntica. Este outro caso clínico, de origem diversa, teve no controle do trabalho lingual e na ampliação do espaço oral funcional, ou seja, nas matrizes funcionais periostais e capsulares, em especial a orofacial, o ponto de destaque na terapia. Igualmente oportuna foi a abordagem deste outro caso clínico, onde uma classe 3 de etiologia funcional teve seu redirecionamento permitido por uma terapia funcional oportunamente instituída, ao lado dessa outra classe 3, já de origem esquelética, que se não tivesse sido abordada na época certa, ambos os casos teriam desdobramento que viriam a exigir cirurgias ortognáticas tardias. Mas todos esses casos têm, no diagnóstico, as informações necessárias para correção, que abrangem análises na musculatura envolvida, com seus efeitos na plastia óssea, hábitos de oralidade, posicionamento de língua, displasias estruturais evidenciadas pelas vias convencionais, como telerradiografias, tomografias computadorizadas 3D, ou métodos morfológicos, como o granatostático ou funcional, como um articulador semi-ajustável. Enfim, várias são as fontes para obter informações, porém, há que saber o que procurar. Nós só identificamos aquilo que sabemos existir e que faz parte da nossa matriz cognitiva. Nesse sentido, muitos tópicos serão propostos para pensar nas próximas videoaulas. Agora, a conclusão desses casos clínicos mostram apenas a oclusão cêntrica, como vocês observam aqui, mas que na verdade nada significam, pois não evidenciam os contatos adequados em lateralidade, que representam o sistema oclusal que considero como ideal, o balanceado bilateral, como propunha Pedro Planas. Isso pode ser comprovado nas suas publicações, onde todos os casos clínicos finalizados evidenciam tais características de lateralidade. Portanto, não estou falando nenhuma novidade, a não ser o meu caminho próprio em termos de recursos terapêuticos para atingir o mesmo objetivo estrutural. Já esse outro caso clínico, aparentemente difícil, mas que foi facilitado por uma abordagem segmentada de início, seguido de outra mista, ortodôntica, ortopédica,
propiciou um resultado bastante interessante. Nesse outro caso clínico, diagnosticar o correto alinhamento de bases ósseas foi fundamental para atingir esse aspecto que se vê. A abordagem mais complexa exigiu esta correção, com reorganização neuroósseo dento músculo articular, na verdade, como em todos os demais casos, para permitir alcançar essa oclusão cêntrica. Para a resolução deste outro caso clínico, e também deste outro, a ortopedia dos maxilares foi fundamental para início de terapia. Enfim, todos esses casos mostrados com oclusão cêntrica serão oportunamente abordados em seus aspectos diagnósticos e a terapia instituída mostrada desde seu início até o estágio final, com todos os requisitos exigidos estruturalmente para serem considerados estáveis, em equilíbrio autossustentável, com seus ângulos funcionais mastigatórios simétricos, a permitir mastigação fisiológica e bilateral. Já disse e repito, os resultados finais deverão ser monitorados com check-ups periódicos, anuais, para a identificação de possíveis intercorrências que possam vir a provocar algum desequilíbrio, facilmente corrigido se for identificado a tempo e a hora. Enfim, as imagens exibidas nessas videoaulas refletem a raiz, o paradigma, o modelo ideal de Predo Planas para definir um sistema estomatognático estruturalmente equilibrado, reflexo daquela forma-função que a natureza nos revela, uma vez que é espontânea e fruto de leis biológicas e físicas que são atemporais. Naturalmente, a abordagem terapêutica que emprego reflete a minha experiência clínica e recursos técnicos subordinados a uma visão de síntese dos modelos interpretativos, tanto mecanoterápicos, da ortodontia convencional, como os funcionais, da ortopedia funcional dos maxilares, sempre objetivando alcançar rigorosamente tais esquemas de equilíbrio. A ciência não estaciona, tudo evolui. Cabe lembrar um axioma de um pensador romano do século I, Juvenal, que continua atualíssimo quando afirma que nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra. Aguardo você para as próximas videoaulas.